E aí, pessoal, estamos de volta? Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Já convidou seus amigos? Deixa eu ver se eu me ouço. Tá tudo certo. Testado. Nós conversaremos agora com o pastor Paulo Júnior, que é pastor na igreja Aliança do Calvário. Gente finíssima. Pam, 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 pam. Abraço de Angola. Deus abençoe aí, Edmilson. André de Angola. Piada interna de mineiro. Enquanto o pastor Paulo Júnior chega, conversamos aqui no WhatsApp. Só lembrar vocês que os vídeos estão lá no canal do YouTube. Então você pode acessar. Ao perguntar no Ofende no YouTube que você vai ver os outros vídeos. Um abraço pro Marcos Aurélio. Quem mais pediu abraço? Tá bom? Lá no canal do PNO no YouTube você consegue ver todas as outras lives. Ai, pastor. Aqui. Fala, chefe. Fala, querido. Tudo bem? Tudo bem? Deu Tá- certo, né? Tava apanhando? Ai, amigo, eu sou da época da datilografia. Como é que estão as coisas aí em Franca? Ah, tá bem. A epidemia aqui ainda tá mansinha. Tá igual a Dilma falou, tá espertinha. Tá espertinha? Tá devagar? Tá Aqui devagar. em Goiânia não, aqui já tá. O trem tá feio. Meu Deus. Tem muitos casos aí? Já são, acho que quase 300 casos, 7 mortos e um monte de suspeito. Meu Deus. Goiânia também tá com mais de 1 milhão, né? De Goiânia tem mais de 1 pessoas. milhão, quase 2 milhões de pessoas, de habitantes. Meu Deus. Primeiro, agradecer ao senhor aí pela gentileza de participar da nossa live, responder algumas sutis perguntas aqui no PNO. Amém. Que Deus dê graça para responder essas perguntas. E em meio a 780 perguntas enviadas ao pastor Paulo Júnior, nem se nós ficássemos aqui uma semana, nós não responderíamos todas. Meu Deus. Mas a primeira pergunta é: pastor, como manter um grupo de estudo saudável e uma geração que não gosta de ler, não sai das redes sociais? Enquanto líder, como não desanimar com isso? Bom, eu vou citar aqui o comentário do dono de uma revista muito famosa no Brasil. Ele disse assim: Nós temos a difícil tarefa de fazer o importante se tornar interessante. Que eu vejo, a Bíblia, a doutrina, a teologia é algo muito importante. Sim. Agora, cabe aos pregadores, professores, teólogos, fazê-la, torná-la interessante. Então, assim, nós temos hoje uma disputa muito grande, né? Os membros da nossa igreja são disputados, a sua atenção é disputada com a infinidade de programação na internet, na televisão, na TV a cabo, etc. E tal.
Aí o que acontece? Quando eles vão para a escola dominical, ou pequenos grupos, ou seminários, encontram ali aquelas aulas entediantes, aqueles professores ensinando de forma monótona, né? Esses homens fazem a Bíblia ser chata, ok? Charles Spurgeon diz que os pregadores ruins, os pregadores que pregam mensagens ruins, sabe qual deveria ser a sentença deles? Ouvirem 1000 sermões deles mesmos. Verdade. Então, o que acontece? Eu acredito que uma das maneiras de fazer disso mudar é nós fazermos o estudo se tornar atraente. Então, isso se deve à performance ou à maneira com que o professor, o teólogo, conduz o ensino. Então, ele deve se preparar, ele deve falar com graça, ele deve usar palavras inteligíveis, palavras que as pessoas compreendem, palavras do nosso vocabulário cotidiano. Colocar também gravidade. Por exemplo, eu fiz aqui um grupo de mais de 100 jovens ler Santos no Mundo, o livro que fala dos puritanos, o diário de David Brainerd, livros de John Stott. Então, é dever nosso, dos professores e pastores, fazer isso se tornar uma leitura gostosa, atraente. Eu costumo ensinar para eles aqui, ó, os ídolos de vocês não são Neymar, Cristiano Ronaldo, os artistas gospel, é Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Moisés, o apóstolo Paulo. Então, acho que nós falhamos muito. Às vezes são sermões ou aulas preparadas de uma maneira muito pragmática. O linguajar que nós usamos, às vezes, não é inteligível. E, às vezes, falta um pouco de graça. Se nós fizermos o importante se tornar interessante, nós vamos tomar essas pessoas que estão... a atenção dessas pessoas que está sendo voltada para as mídias sociais vão se voltar para o estudo bíblico. E a segunda questão enquanto líder, como não desanimar, né? Algo assim, né? Isso. Como não desanimar. Veja só, nós temos o grande defeito de olhar para os números. Eles são aquilo que nos motiva, né? Se a igreja está lotada, se as pessoas respondem o nosso ensino, se o nosso sermão tem efeitos na congregação, nós vamos desanimar, dependendo do resultado. Isso acontece demais. Muitas vezes eu já saí de cultos e sermões para o meu gabinete arrasado. Falei, eu vou vender laranja, eu não nasci para isso. Ou quando você evangeliza almas e não se converte, ou você dá aulas e as pessoas estão olhando no relógio, mexendo no celular. Eu acho que o segredo para nós não desanimarmos é nós olharmos para Cristo. O pastor tem que preocupar em ser fiel. Se ele está sendo fiel ao seu chamado, se ele é fiel à sã doutrina, se ele estudou bem os textos, se ele aplicou bem o sermão, ele não deve se preocupar com os resultados. Ele deve se preocupar em ser fiel e deve olhar para Cristo. Jesus repreendeu os discípulos quando fizeram isso, expulsaram o demônio e voltaram alegres. Mestre, os demônios nos submetem. Aí o mestre quebra a alegria dele dizendo, não se alegrem por causa da sua performance. Não se alegre por causa do seu desempenho. Se alegre porque o seu nome está escrito no céu. Se alegre por causa da redenção. Se alegre pela obra que foi feita por vocês naquela cruz. Então, os resultados, está em Atos capítulo 2, por exemplo, e o Senhor acrescentava o número daqueles que deviam se salvar. Os resultados estão com o Senhor. 1 Coríntios 3 diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. De sorte que nem o quem planta, nem o que rega alguma coisa, mas Deus. Então, uma das maneiras do pregador, pastor, teólogo, não desanimar é olhar para Cristo, cumprir o seu papel com fidelidade e deixar os resultados nas mãos de Deus. Porque os resultados não dependem dele. É o Senhor quem acrescenta. Quem convence do pecado é o Senhor. Né? Quem traz os resultados é o Senhor. Então, eu acredito que esse é o caminho. Pastor, como lutar para ter domínio próprio? Domínio próprio. Bom, o domínio próprio é um fruto do Espírito. O que é isso? É um mecanismo que Deus nos dá, que nos possibilita exercer autodomínio.
domínio sobre as nossas faculdades. Muitas pessoas, quando falam de domínio próprio, têm em mente a pessoa se controlar da ira. Domínio próprio se controla. Sim, é também se controlar, dominar também da ira. Porém, domínio próprio é o poder que o Espírito nos concede de exercer domínio sobre nossas pulsões. As pulsões sexuais, a cobiça, a avareza, o desequilíbrio emocional, toda a nossa inclinação da carne. Então, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a habitar em nós e nos dá a capacidade de exercer domínio sobre essas faculdades, sobre essas inclinações. Então, um homem que possui domínio próprio, ele possui domínio sobre a inclinação, as inclinações da sua natureza. Agora, quem é o agente que nos dá domínio próprio? O agente causador disso é o Espírito Santo. Romanos 8,3 diz: se pelo Espírito mortificardes, dominardes as obras da carne, vivereis. E Gálatas capítulo 5 diz que um milita contra o outro. O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Então, eu creio que a maneira de exercer domínio sobre nossas faculdades, domínio próprio, é nós alimentando o Espírito. É uma vida no Espírito. É só dessa forma. Porque nós temos duas vidas lutando dentro de nós, né? O velho homem e o novo homem em Cristo ali, se combatendo dia e noite. Agora, qual deles vai vencer? Agora eu vou pegar emprestado uma ilustração de Spurgeon. Eles são como dois animais. Aquele que você alimentar mais vai se fortalecer e vai prevalecer sobre o outro. Então, a pergunta é: qual dos dois nós alimentamos mais? A carne ou o espírito? Nós nos empanturramos só de entretenimento, lazer e etc., ou uma vida devocional regular? Se você faz isso, alimentar o espírito, automaticamente você vai ativar esse mecanismo, domínio próprio, esse fruto, e vai conseguir, então, dominar suas faculdades. Pastor, e como exercer a santidade na prática? Essa perguntinha aí Porque nós vivemos assim, o Dr. Martin Lloyd Jones diz algo muito interessante. O pecado, ele afetou uma área do homem muito interessante. Ele tirou do homem o equilíbrio. O homem tende a ir para os extremos. Ou ele é legalista ou antinomista. Ou tudo é lei, ou vive, né, sem lei. Ou seja, é apenas a graça, eu posso viver do jeito que eu quiser. Então, realmente, eu devo admitir, como pastor, nós como cristãos, é muito difícil achar o ponto de equilíbrio. Às vezes nós somos legalistas e às vezes somos antinomistas. Santificação, vamos entender um pouquinho. Nós conhecemos em teologia a salvação em 3 etapas, né? Passado, presente e futuro. Passado, justificação; presente, santificação; futuro, glorificação. Vamos falar desses dois. A justificação é uma etapa que ocorre no passado. No momento que cremos, Deus nos livra da culpa do pecado. Romanos, capítulo 8 e 6, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A segunda etapa da salvação, Deus nos livra do poder do pecado, doutrina que chamamos santificação. Ela ocorre no presente, aqui e agora. De modo que a justificação, o homem não participa, é obra da graça soberana. Agora, na santificação, o homem participa. Tá? Também é uma obra da graça, mas em conjunto com a responsabilidade humana. É a mortificação do pecado. Agora, como é isso na prática? Eu acredito, tem várias formas de responder isso, eu quero responder de uma forma equilibrada. Santificação na prática, compreende para mim ser bíblico. O que é ser bíblico? João capítulo 14 e 1 João 2,5 diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Eu acredito que a santificação na prática seria aplicar cada conceito bíblico no seu viver diário. Você vai usar o dinheiro, você vai se perguntar o que a Bíblia me diz sobre como devo usar o dinheiro. Você vai se vestir, você deve perguntar o que a Bíblia me diz como eu devo me vestir. Você vai falar, usar o seu vocabulário, o que a Bíblia me diz a respeito de falar. E assim, por relacionamento entre solteiros, relacionamento entre o casado, a minha vida no mundo secular, meu relacionamento com o mundo e com a cultura, quais são os limites que a Bíblia coloca?
Então, não vou fazer isso como forma de ser salvo ou de ser amado, porque isso ocorreu pela graça, sem as minhas obras. Mas porque sou salvo e porque sou amado, como forma de gratidão, eu vou aplicar cada conceito bíblico no meu viver diário. Então, acredito que é dessa forma eu estou me santificando na prática. É isso. Pastor, qual a melhor maneira de um cristão ter o coração grato? Melhor maneira de um cristão ter o coração grato, eu acredito que está em Filipenses, capítulo 4, verso 11. Eu vou ler aqui. Paulo está aqui terminando a epístola aos Filipenses, ele vai agradecer pela contribuição donativa que ele recebeu. Ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está agradecendo uma oferta que ele recebeu e fala um pouco dela, mas vai dizer, eu não estou dizendo isso porque eu estou com necessidade não, viu? Porque eu já aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter muito e ter pouco, ter abundância e ter fome. Então, para mim, qual que é a forma de um crente ser grato em tudo? É ele ter Cristo como objeto da sua satisfação, como objeto do seu contentamento. Ele vai ser grato em tudo. Por que Paulo disse isso? Como Paulo podia dizer, eu aprendi a ser contente em qualquer situação? O verso 13 responde, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está querendo dizer? O fato de eu ter Cristo, de eu ter me unido com Ele, de eu ter sido redimido dos meus pecados, de eu ser cheio do Espírito Santo, me faz estar contente, independente quais sejam as minhas circunstâncias. Essa é a maneira do cristão estar grato. Se ele tem muito ou pouco, uma vez que ele é cheio de Cristo, está unido com Cristo, ele vai ser grato. Esse é o problema de muitos crentes. Não está satisfeito com a casa que tem, com o carro que tem, com a mulher que tem, com a sogra que tem. Com a sogra eu dou um desconto. Com a sogra que tem. Não está satisfeito com a igreja que tem. Não tá satisfeito com o tio Nico. Não está satisfeito com nada. Por que não estão satisfeitos? Infelizmente, não se encheram de Cristo. Não se satisfizeram de Cristo. Porque quem está satisfeito de Cristo, se tem muito, ele dá glória a Deus. Se tem pouco, ele também dá glória a Deus. Se ele tem uma casa boa, um trabalho bom, ele vai ficar feliz. Mas se ele não tem, isso também não deixará triste, porque ele já está plenamente satisfeito, contente em Cristo Jesus. Pastor, como lidar com pessoas de dentro da própria igreja que não aceitam opiniões contrárias e por isso vivem em conflitos com toda a comunidade da fé? Como isso é comum, né? Isso é o reflexo da igreja de Coríntios. Bom, irmãos, vamos lá. John Piper disse algo muito interessante. Na igreja de John Piper, eles têm visões distintas acerca do divórcio e segundo casamento. John Piper tem uma visão bem peculiar, que, diga-se de passagem, é a mesma que nós temos. Da mesma forma que outros pastores têm outras visões. Então ele diz, não há problema de conviver em unidade, mesmo tendo assuntos que não são fundamentais à fé, e esses assuntos nem todos compartilham deles. Então, há possibilidade de congregarmos na mesma igreja e não compartilharmos de certas doutrinas, desde que essas não sejam fundamentais à fé. Agora, se eu estou usando isso para promover divisões, facções, insubmisso às lideranças, colocando gente contra o pastor, aí vai uma outra coisa. Isso só pode ser corrigido pela disciplina eclesiástica. Uhum. Então, eu vejo que é uma prática muito esquecida nos dias de hoje e não é praticada pela igreja moderna. As igrejas pentecostais e neopentecostais não fazem isso de maneira nenhuma. São igrejas que só querem crescer, não tem membresia fixa, né? E algumas igrejas históricas, infelizmente, também fazem isso. Se nós temos um caso assim na igreja, ou se nós temos um foco de pessoas assim, temos que aplicar o que está em Mateus capítulo 18. Ali dá
um fundamento para a doutrina da disciplina na igreja. Chamar esses irmãos, repreendê-los sozinhos, depois com 2 ou 3 testemunhas, depois chamar a igreja, e se eles não ouvir, nós temos que, infelizmente, ir para excomunhão. Então, você vê isso em Mateus 18, você isso em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo estava exortando a igreja de Corinto a aplicar a disciplina eclesiástica. Então, eu acredito que os pastores precisam ter mão mais firme e precisam fazer isso. E para quê? Por 3 aspectos. Nós temos aí 3 princípios positivos da disciplina eclesiástica. Primeiro, trazer temor à congregação. Traz temor. A congregação toda. Aquele irmãozinho que está mais ou menos, que está morto, esquenta na hora quando você disciplina alguém. Aquelas pessoas que estão com tititi na igreja, elas são tomadas de temor, para na hora. Segundo aspecto positivo, mantenha a pureza da igreja. Né? Porque Paulo vai dizer, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se a gente deixa essas pessoas como estão, elas vão influenciar outros irmãos mais fracos. Você vai ter uma igreja cada vez mais com problemas, com rebeliões. Né? Então, esse segundo aspecto é muito bom, mantenha a pureza da igreja. E o terceiro, que é a disciplina, gente, que para quem está me ouvindo, é um ato de amor. Porque o Senhor nos manda disciplinar, Paulo nos manda disciplinar, para recuperar o impenitente, para ele ser levado ao arrependimento. Quando Paulo fala entregue para Satanás, tem muito irmão que adora entregar a gente para Satanás. Né? Vão entregar para o capeta. Mas Paulo está querendo dizer ali, não tem outro jeito. Vamos ver se destrói o corpo, mas salva a alma. Então a disciplina é para recuperar, para aquele irmão se arrepender, rever a sua vida e voltar para Cristo. Então, eu acredito que o método de lidar com pessoas assim, se não estão, né, se são assuntos que não são fundamentais à fé e vivem com harmonia, não há problema. Agora, se são temas centrais e esses irmãos estão promovendo divisão, devemos aplicar a disciplina. Um assunto bastante perguntado, inclusive eu achei que o senhor tinha até alguma influência sobre a pandemia e o coronavírus, porque foram 180 perguntas sobre coronavírus. Eu fiquei impressionado com a quantidade de perguntas. Eu separei uma para que o senhor respondesse. Até que ponto o senhor acha que essa maior aproximação com Deus, devido à pandemia, seguirá após o período da quarentena? Irmãos, nós como homens, igreja que professam a teologia reformada, nós cremos na soberania de Deus. E como eu vejo que quem conhece essa doutrina fica em paz nesse momento. O que me conforta vendo esse caos mundial é a soberania de Deus. Eu fico muito pesado por irmãos que pensam que Deus está no trono, roendo unhas e com medo do que vai acontecer, porque ele não tem poder sobre o vírus. Né? O vírus é obra do acaso ou do diabo. Não. O vírus foi permitido, foi causado por Deus. Deus tem o controle de cada partícula de poeira que caminha na Terra. E o vírus não é indiferente a isso. O Senhor controla tudo e faz tudo para a sua própria glória e para os seus decretos. E o que eu acredito? Eu acredito que essa pandemia trouxe também, não só males, mas um aspecto muito positivo para a igreja. Fez a igreja dobrar seus joelhos, aumentar sua comunhão com Deus, sua vida devocional, o culto no lar, sua santificação. Então, eu acredito, irmão, que isso vai trazer em nós isso está nos levando ao exercício da oração e o maior meio da graça. A oração que muitas vezes é praticada de modo esporádico, os irmãos agora estão aprendendo a ser uma prática regular. E eu acredito que depois que passar a pandemia, isso vai ficar marcado na vida de muitos irmãos. Né? A vida de oração regular será uma prática comum daqui para frente. Então, isso aí está sendo excelente. E muitos irmãos que nunca leram a Bíblia inteira vão ler agora. Nunca leram o Novo Testamento vão ler o Novo Testamento agora. Algumas pessoas que não conseguiam orar mais de 10 minutos vão conseguir estender um pouco mais o seu período de oração. Aquela oração que às vezes é sem conteúdo, vai começar agora a ser uma oração mais profunda, uma oração mais
pautada na Escritura. Então, essa será uma herança que nós vamos levar depois da pandemia, o exercício regular da oração. Semana passada, conversando com o pastor Augusto, ele falou isso, né? Antes se reclamava que não tinha tempo para culto doméstico. Hoje o que mais tem é tempo e a família reunida para fazer o culto doméstico. Exatamente. Agora não tem como. Vão ter que se amar, vão ter que adorar junto, né? Vão ter que se suportar em amor agora. Essa próxima pergunta foi feita por alguém que não acompanha o Defesa do Evangelho. Certeza. Porque a próxima pergunta é: como entender os atributos de Deus? E eu sei que o senhor tem uma série de sermões lá falando sobre isso. Bom, os atributos de Deus, vamos lá. Os atributos de Deus são características que Deus arroga para si. As qualidades do caráter do ser de Deus. E nós precisamos urgentemente voltar para um estudo do ser de Deus, até a ontologia, o estudo do ser de Deus. Por que é importante isso? Presta atenção, meu irmão. Você jamais vai compreender a queda, a natureza do homem, o que foi a queda, se você não compreender, se você não conhecer os atributos de Deus. A santidade de Deus, por exemplo, a justiça de Deus. Você não vai compreender a cruz de Cristo, porque Cristo teve que morrer, se você não conhecer os atributos de Deus, o ser, a pessoa de Deus. Você não vai conhecer o Evangelho, não vai saber a razão de Deus ter enviado seu Filho, ter se encarnado, cumprido toda a justiça de Deus, morrido, sofrido a ira de Deus, satisfeito as demandas da justiça de Deus. Não vai sequer entender a ressurreição, por que ela foi necessária, se você não conhecer os atributos de Deus. Eu acredito que o conhecimento de Deus é o início do conhecimento na fé. É o início do conhecimento cristão. Nós precisamos, então, voltar. Nós temos uma igreja evangélica ignorante acerca do conhecimento de Deus. O que a igreja evangélica conhece é um Papai Noel bonachão que fica despachando bênção para crente caprichoso. Um Deus covarde que você encosta na parede, que você exige. Um Deus que fica como um capacho atendendo os seus pedidos. Esse não é o Deus da Bíblia. Agora, quando você estudar a soberania de Deus, a supremacia de Deus, a incompreensibilidade de Deus, a eternidade de Deus, a imensidão de Deus, você vai entender, irmão, que Deus é muito maior que você pensa. Então, nós precisamos voltar urgentemente para o estudo dos atributos de Deus. E eu gostaria de recomendar a você, se você quer conhecer mais sobre Deus, um livro pequeno, fácil de entender, do A.W. Pink, Os Atributos de Deus. Você vai ter ali os atributos mais conhecidos, com muita referência bíblica, escrito de uma forma de fácil entendimento, de fácil compreensão. Então, eu desafio você a começar por esse livro. Tem muito mais coisa, mas comece por esse livro. Depois você vai ter alguns outros aí do J. Packer, muita coisa dos puritanos, mas começa com esse livro, você vai entender bastante coisa a respeito dos atributos de Deus. Uma outra pergunta, pastor, foi: como eu posso ter certeza que eu perdoei verdadeiramente alguém? Começando não fazendo essa pergunta. Sentimento ainda está no coração. Está no coração. Irmãos que estão me ouvindo, bom, é uma pergunta muito difícil, porque é uma pergunta que vai fazer uso do foro íntimo de cada um. É muito pessoal. Mas eu posso dar a minha opinião. Né? Quando você perdoa alguém que cometeu uma ofensa com você, você pode perdoá-la em público ou perdoá-la no seu íntimo. Né? A Bíblia nos manda, quando você tiver algo contra o teu irmão e for oferecer uma oferta, se lembrar, deixe tua oferta, vai se reconcilie primeiro com o irmão. E depois, então, entregue a sua oferta. Então, o Senhor, ele não permite que um cristão, um crente em Jesus, negue o perdão para outro irmão. Isso está em Mateus 6. Se vós não perdoar vossas ofensas, vosso Pai não perdoará as vossas. Ou seja, quem não libera perdão é porque, na verdade, não foi perdoado por Deus. É isso que o texto quer dizer. Então, o que acontece? Se você liberou assim verbalmente ou se encontrou com ele, a maneira de saber se você perdoou verdadeiramente
vai ser o coração. O coração vai ser o árbitro. E eu vou te dar aqui alguns testes para você fazer. Quais são? Vamos lá. Você disse que perdoou o irmão. Mas quando ouve o nome dele ser mencionado, o coração endurece. Opa! Aí não perdoou. Quando você está no corredor da igreja e você tem a sorte de cruzar com ele no corredor, e o coração endurece, e você se lembra de mágoas, é outro sinal que você não perdoou. E o terceiro, quando você interage com esse irmão, dialoga, está com ele numa roda, e você vê que há ainda algum ressentimento, alguma dor, é um sinal que o perdão não foi consumado. Ok? Não estou dizendo que isso também não possa ser gradativo. Pode ser que a ofensa, dependendo, se for uma agressão, uma coisa muito profunda, com o tempo isso pode ser gradativo. Agora, se não há nenhum sinal disso, se você ainda se endurece, é uma prova que não houve de fato perdão. Se não, se sua consciência está tranquila, se você já não tem mais nada no coração, quando vê, quando fala, quando se relaciona, o perdão ele foi consumado, com certeza. Pastor, como ter um louvor que realmente adora a Deus na minha igreja? Perfeito. É outra área dificinha no Brasil, hein? Santo Deus. Eu tenho certeza que o Uriel ama os cantores gospel, né? Ah, certeza. Depois você vai me mostrar a sua playlist gospel, quero ver. Bom, pode ficar tranquilo que o senhor vai ver grandes nomes do gospel Amém. brasileiro. Bom, eu acho que é outra coisa, outra área muito danificada na teologia brasileira, na ecleologia. Vou orar em línguas. A internet quer ver isso, cuidado. Eclesiologia brasileira. O louvor, né? Isso, infelizmente, são louvores antropocêntricos, shows gospel, com altos cachês. Eu entendo o louvor brasileiro como uma celebração da carne, irmão. Agora, se você que está nos ouvindo tem esse desejo de compor músicas cristãs, ou se você é dirigente de louvor da sua igreja e quer adotar um inário cristão com hinos bíblicos, você deve começar assim para você aprender. Nós temos um inário na Bíblia. A Bíblia tem um inário. Salmos. Sim. Salmos são hinos. É o inário de Israel. Vamos lá. Qual é o conteúdo dos Salmos? O que Israel cantava? 65%, 70% dos Salmos está contido quem Deus é e o que Deus faz. Os israelitas cantavam os atributos de Deus. Então, primeira coisa, o louvor deve ter os atributos de Deus. Temos que cantar quem Deus é. Né? Se você ouvir os hinos de Isaac Watts, de Charles Wesley, o cantor cristão, mesmo a harpa cristã, você vai ver que ele sempre cantava a santidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. Então, o louvor tem que ter os atributos de Deus. Segundo, quem Deus é e as suas obras. Devemos cantar as obras de Deus. Qual foi a maior obra de Deus? A cruz. Cante a redenção. Cante a cruz. Né? Muita gente conhece aquele hino. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Olha que hino, irmão. Então, devemos cantar. Diante do trono do alto Deus, tenho perfeito e bom clamor. Meu sumo sacerdote amor. Então, estamos cantando as obras de Deus. Terceiro, o que nós temos que cantar? Salmo 119, 54 diz: sejam os seus decretos, tua lei, tua palavra, o tema dos meus cânticos. Cante a palavra, canta a Bíblia. Ah, pastor, não sei compor, não sei de onde tirar hino. Abra a Bíblia e canta a Bíblia. Canta Efésios, canta Romanos, canta Gálatas. Né? Então, nós, por exemplo, tiramos um hino na nossa igreja, Romanos 5. Começa assim, ó. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim por diante. Então, cante Bíblia. Quarto princípio para um louvor bíblico. Cante doutrina. Opa! Cante doutrina. Paulo, em Colossenses 4, diz assim, que a palavra de Deus habite ricamente em vós, falando uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. A igreja de Colosso estava sendo atacada pelo gnosticismo. Aí Paulo falou, sabe uma das maneiras de vocês proteger a igreja? Canta doutrina.
Então, canta a justificação, canta a santificação, canta a eleição. Então, são essas formas de você ter um louvor bíblico. Os atributos de Deus, a redenção, as escrituras e vamos cantar também doutrina. Pastor, qual deve ser a oração do cristão em tempos de tantos medos? Bom, 3 coisas eu quero ensinar aqui. O cristão está com medo mesmo. Oh, meu Deus do céu. O que eu fico assim indignado é crente com medo de morrer. Crente com medo de ir para o céu. Irmão, deixa eu te dizer, eu vou te dar uma frase. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem um irmãozinho que falou uma frase muito legal, que é o irmão Martins. Morrer é um pulinho para a vida. Não é verdade? É claro. Bom, tem 3 orações que eu acho oportunas. Eu acho que primeiro temos que orar, né? Praticar o exercício da oração, isso é indispensável, é inquestionável. Mas 3 orações que seriam oportunas para esse tempo. Primeiro, vamos orar, irmãos, para conhecer mais a Deus nesses dias. Vamos pedir para que Deus se revele a nós na tribulação, na tormenta, no vale. Onde foi que Deus mais se manifestou ao seu povo em toda a história? No deserto do Sinai. Ele mostrou sua glória como nunca. Então são dias de nós orarmos: Deus, se revela a mim, se mostra a mim. Eu quero te conhecer. Se debruça nas Escrituras. Senhor, traz iluminação, me faz entender a profundidade das Escrituras e se revela a mim através das Escrituras. Então, uma oração muito boa para se fazer nesse tempo. A segunda é orar para confiar mais em Deus. Medo é uma característica daquele que não tem fé. Pode ter certeza, aquele que tem medo tem um problema com a sua fé. De forma que a fé é o oposto do medo. Então são dias para orar: Senhor, me leva a confiar mais no Senhor. Um tempo onde remédio não está funcionando, não há vacina, o rico e o pobre estão no mesmo barco, não há ciência, não há tecnologia que resolva isso. Problema político, problema agora, pode haver conflitos militares aí nesse processo. Quem pode nos salvar? Quem pode fazer alguma coisa, se não Deus? Então vamos orar para nossa confiança aumentar no Senhor, nas suas promessas, na sua soberania, na sua providência, para Ele nos livrar. Agora é a hora de olhar para a Bíblia e falar: não é só mais um livro, essas linhas têm que saltar daqui e se cumprir na minha vida. A terceira oração, eu entendo que as tempestades, os vales, as epidemias são pedagógicas. Elas não estão aí aleatoriamente. Elas têm uma lição para nos ensinar. E eu sei que Deus, através da pandemia do coronavírus, Ele está trazendo 2 coisas. Primeiro, o juízo para os gentios, para os ímpios. Não tenha dúvida, está querendo abater a soberba das nações e mostrando que só Ele é o Senhor. E segundo, Ele quer disciplinar, purificar, amadurecer a sua igreja. Então, Ele tem uma mensagem por trás dessa pandemia. Então, nós devemos orar: Deus, qual é essa mensagem? Me ensina o que eu posso aprender, como eu posso crescer com a pandemia, né? Como eu posso amadurecer, que lições eu vou tirar disso. Eu tenho dito aqui na nossa igreja, que tristeza vai ser passar por tudo isso e não amadurecer, e não haver progresso nenhum. Seria uma pena, né? Então, eu acho que são as 3 lições que a gente pode pedir, 3 orações que podemos fazer ao Senhor nesses dias. Se você que está nos acompanhando achava que eu não ia fazer essa pergunta, se você está na lista dos 312 que mandou essa pergunta e achava que o pastor Paulo Júnior não ia responder, você estava enganado. O que o senhor acha dessas igrejas que estão fazendo ceia online? Bom, eu assim, não vou falar muito o que eu acho, não. Eu vou falar como deve ser feito. Se eu falar o que eu acho, o YouTube vai censurar. Tô brincando. Vai, certeza. Irmãos, não é a maneira correta de celebrar a Santa Ceia, né? Existem coisas que não podem ser praticadas virtualmente. Não podemos fazer isso. Então, eu acredito que, biblicamente, não temos respaldo
para fazer isso, Santa Ceia online, individualmente, cada um na sua casa, vamos ungir o pão. Outro dia eu vi um pastor até ensinando a fazer receita de pão de Aí, ó. ceia. Aí travou a conexão. Foi mexer. Travou? Travou Travou, o mesmo? senhor foi Pode mexer continuar. com isso, ó. Tinha Meu travado. Deus. Agora voltou. Tá vendo? Agora voltou. É, porque esses irmãos querem recortar esse pedacinho aí e arrumar problema para mim. Vocês não vão, não, viu? Certeza. Eita. Bom, irmão, vamos lá pelo aspecto positivo. A Santa Ceia é uma ordenança, ou sacramento, assim como vocês preferirem, que o Senhor nos ordenou a praticá-la de forma corporativa, comunitária. Né? Então, é o corpo que se reúne. Então, Paulo, quando vai dizer aos Coríntios, quando vos reunir, né? Vos reunirem. Então, é um mandamento para ser cumprido quando a igreja se ajunta, quando ela está em comunidade. De forma que nesse período que estamos vivendo, de quarentena, não podemos nos reunir. Então, não há sentido em celebrar a ceia se a igreja não está reunida em comunhão. E a outra coisa também, muitos irmãos, eu até entendo que esses são sinceros, fiéis, eles ficam pesados de não poder celebrar a ceia. Eu entendo, isso é muito bonito em você, irmão. Nós também ficamos assim, é muito triste não poder celebrar a ceia. Mas tem um aspecto importante. A Bíblia não menciona a quantidade de vezes que temos que praticar a ceia, não menciona o dia, ela não menciona esses aspectos. Isso ficou, nós usamos o bom senso para fazer isso. Existem igrejas, por exemplo, que praticam a ceia, observam a ceia todos os domingos. Existem outras igrejas que observam esse princípio uma vez por mês. Existem outras que praticam isso uma vez por ano. Existem outras que fazem todos os cultos. E você vai dizer assim, qual está certo e qual está errada? Bom, eu não tenho assim fundamento bíblico para dizer que nenhuma nem outra. Nós achamos, de uma forma mais moderada, fazer uma vez por mês. Então, todos os meses vamos ter a celebração da ceia e assim temos uma visão equilibrada. Mas não está dizendo que se ficarmos 4 meses ou 3, conforme essa quarentena for estendida, que nós estaremos em falta com o Senhor. Richard Baxter, um puritano, diz: vocês devem fazer a ceia sempre que conveniente, sempre que possível. Agora não é conveniente fazer a ceia, nós não podemos. Então, quando a quarentena terminar, poderemos voltar a observar a prática da Santa Ceia sem nenhum problema. Agora, não vamos fazer a ceia online, irmãos. Aí nós não podemos fazer, ok? Eu vi uma igreja aqui em Goiânia que fez drive-thru. Vai ser uma semana, você chega com seu carro, o rapaz está de máscara, chega com a bandejinha, te entrega, você pega o pãozinho, o suco. Próximo carro vai ser drive-thru de ceia. Bom, seria, como é que fala? Seria cômico se não fosse trágico, né? Trágico. Infelizmente, irmãos. Bom, não vou julgar a intenção dessas pessoas que eu não sei, mas aí, nessa maneira, nós estamos banalizando a mesa do Senhor. Não é verdade? Não é feito para ser. A Santa Ceia deve ser praticada num momento solene, onde toda a igreja comparece junta, para relembrar o sacrifício de Cristo, fazer um autoexame da vida, né? E então, comunitariamente, tomar o pão e o suco, o vinho. Então, dessa maneira, eu acho que, infelizmente, nós banalizamos demais esse momento tão solene que é a Santa Ceia. Pastor, como surgiu Defesa no Evangelho? Ô, glória! Bom, irmãos, você sabe que na época da Reforma Protestante, através de Johannes Gutenberg, né, dá início à imprensa. E ela foi a grande causa da propagação das ideias de Martim Lutero. Né? As 95 teses, bem como os livros de Lutero, foram espalhados por toda a Europa e em razão da imprensa. Então, foi muito benéfico para Lutero. Eu acredito que não teria o mesmo impacto sem imprensa.
Hoje, nos nossos dias, a internet está fazendo a mesma coisa, principalmente o YouTube. O YouTube está para a fé cristã, para a sã doutrina, para a fé reformada, hoje, o que a imprensa foi para Lutero no século XVI. Então, depois do advento das mídias sociais, da internet, graças a Deus, antes quem tinha o controle da teologia ou tinha o domínio, né, da igreja visível, era apenas as grandes igrejas que tinham programa nos canais abertos, que são muito caros, né? Hoje, com a internet, houve uma democratização. Então, apareceu aí o Tio Nico, apareceu aí o Weber Júnior, o Hernandes, Paul Washer, John McCarthy, Steve Lawson, Joel Bick. E essas pessoas puderam ter acesso a esses grandes homens e agora conhecer de fato a sã doutrina. Isso foi fantástico. Nós estamos vivendo um avivamento da teologia reformada, sem dúvida, um avivamento bíblico. Né? Milhões em todo o mundo estão tendo acesso ao material, a puritanos, a Spurgeon, a Edwards e a sermões expositivos. O que acontece? Quando nós vimos todo esse início, nós vimos ali a possibilidade de uma poderosa ferramenta. Então, eu com outros colegas aqui, pastores, nos reunimos para fazer. E baseado em Filipenses 1,16, sabendo que eu fui posto por defesa do Evangelho, Paulo, nós criamos esse canal. E ele surgiu com a ideia de quê? Nós fazemos a tradução dos grandes homens, tanto do passado, que já morreram, como do presente, e publicar essas mensagens. John McCarthy, Steve Lawson, Paul Washer, devocionais de Spurgeon, coisas aí de Jonathan Edwards, Leonard Ravenhill. Esse foi o propósito. E aí nasceu Defesa do Evangelho, com esse viés mais, vamos dizer assim, mensagens mais voltadas para o combate da fé cristã e o ensino da sã doutrina. Então, nós entramos aí nessa onda das mídias sociais e criamos, hoje conta com quase 1.500.000 seguidores inscritos e tem sido uma grande ferramenta aí para propagar a sã doutrina. Com certeza. Infelizmente, nós chegamos à nossa última pergunta. Ufa, graças a Deus. E a última pergunta para fechar com chave de ouro é tranquila, né? Tranquila. Tranquila. E eu esqueci a pergunta. Espera aí que eu vou olhar de novo. Lembrei. Como lidar com filhos desviados? Bom, isso é uma triste realidade que nós temos que conviver, né? Eu tenho 2 filhos, ainda são pequenos, um de 3 anos, Felipe, e outro de 7, Augusto. E eu oro muito por eles e se Deus achar bem me livrar disso, eu vou ficar muito feliz. Mas é uma realidade muito triste. Nós temos filhos de grandes pastores desviados, filhos de homens de Deus desviados, filhos de homens não tão de Deus também desviados, né? E é uma realidade muito triste que nós enfrentamos. Eu vou dar 3 dicas. Tem várias, viu, irmão? As respostas que eu estou dando aqui são algumas possíveis. Tem outras tantas que podem ser dadas para cada uma dessas perguntas. Para você que é pai, que é mãe, que é oficial, pastor, presbítero e tem filhos desviados e sofre muito. 3 princípios, 3 dicas. Amar, interceder e evangelizar. Amar, interceder e evangelizar. Primeiro, amar. Alguns pais têm muita dificuldade de terem filhos desviados, falta muita sabedoria e respondem o desvio do filho com agressividade, né? Com rejeição, às vezes até expulsando fora de casa, obrigando o filho a viver nesse regime, muitas vezes, cristão que ele impõe, que não está dentro da capacidade do filho. Esses dias aconteceu isso com uma irmã em nossa igreja, o filho desviou algum tempo e começou a atingir uma certa idade, e ela queria obrigar ele a seguir princípios cristãos dentro do lar, mesmo não sendo mais tão desviado. Então, o que ele queria? Queria ir a uma festa, queria um show, queria namorar, beber, como todo o ímpio faz, né? Eu disse para ela, e ele ameaçou sair de casa, ia pegar as coisas, já estava pronto. Eu fui lá e conversei e disse, irmã, você está querendo submeter um bode a princípios de ovelha. Você está querendo impor princípios de um cristão para um jovem que agora não é um cristão. Isso que ele quer fazer,
sair, ter uma namorada, fazer essas coisas, é normal para qualquer ímpio dessa idade. Você não vai conseguir um menino de 20 anos, bonito, jovem, que tem independência, ficar trancado dentro de casa. Você não pode exigir isso. Se ele não está passando dos limites, obedecendo às regras aqui, não trazendo nada para dentro de casa, cumprindo as regras que você colocou, não há problema ele fazer essas coisas. Agora, você não pode imprimir princípios cristãos, senão ele vai endurecer, vai sair de casa e vai ficar muito mais difícil recuperá-lo. Então, ame ele dessa forma que ele está. Amar não significa dizer que você é conivente com o que ele está fazendo. Mas eu estou aqui, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu te amo. Conte comigo no que for preciso para você. Agora, eu só não vou apoiar suas extravagâncias. Então, o pai muitas vezes quer fazer o papel do Espírito Santo, na força. Ele não vai conseguir. Então, deve ter um acordo dessa maneira. Desde que você não passe os limites, vamos conviver em paz. E eu vou respeitar a sua opção, uma vez que nem Deus nos obriga. Então, ame essa pessoa e só ponha limites para não comprometer o seu lar. Por exemplo, droga, boletim de ocorrência, acidente de trânsito. Isso aí ele tem que tomar cuidado para não comprometer a família. Mas se ele não faz isso, ele pode viver uma vida assim. Nós não podemos obrigá-lo. Segundo, agora vem o processo de contribuição para ele. Intercessão. Em vez dos pais ficar brigando, pressionando, chamando para ir no culto, botando vídeo do Paulo Júnior, tem que orar, né? Interceda, por quê? Ele, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ore para que o Espírito abra os olhos dele, convença ele, sem briga, sem conflito, sem contenda. E o Senhor vai fazer isso. Irmã que está me ouvindo, ou irmão, o Senhor não vai ignorar suas lágrimas. Ele sabe da sua necessidade. Então, seja um intercessor dioturnamente pelos filhos desviados. Terceiro, evangelizar. Agora ele não está nos caminhos do Senhor, ele é como qualquer ímpio sem Cristo. O que você vai fazer? Quando surgir oportunidades, fale de Cristo a ele. Quando você tiver um momento que não for imposto, que for espontâneo, diga que ele está no caminho errado. Diga as consequências de viver a forma que ele está vivendo. Diga que um dia o Senhor pedirá contas. E diga que a solução está na cruz de Cristo. Cite João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. E diga que o Senhor está chamando ele através de você, pai e mãe. Então, evangelizando ele, veja só, quem convence é o Espírito. Mas a forma que o Espírito usa é a proclamação do Evangelho. Quem sabe nessa hora que você estiver evangelizando ele, o Espírito de Deus não vai te usar e vai convencer, esse jovem vai se quebrantar e ele pode se render a Cristo. Então, para filhos desviados, amar, interceder e evangelizar. Chefe, muito obrigado pela disposição em participar e responder algumas perguntas no PNO. Deus abençoe vocês aí, a esposa, os pequenos. Nesse tempo de pandemia, que o pessoal está tudo doido e a gente está preso em casa, Deus proteja vocês aí. Amém, eu que agradeço poder contribuir com os irmãos, todos que estão aí. E eu dou uma dica na quarentena. Irmão, cuidado com o que você come, senão você vai voltar irreconhecível para a igreja. Excelente dica. O Jonas Amém. Madureira, na semana passada, disse que está com medo de quando acabar a pandemia, ele ter que descer rolando as escadas do prédio. Vai ter que descer. Toma cuidado, irmão. É hora de jejuar. Jejua, irmão. Bom conselho. Chefe, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Até mais. Deus abençoe. Até mais. Pessoal, queria agradecer vocês por participar da nossa live. Hoje nós conversamos às 8 horas com o pastor Ronaldo Vasconcelos e agora às 9 com o pastor Paulo Júnior. Creio que foi um tempo edificante para todos nós. Então, os vídeos estarão lá no canal do Perguntar Não Ofende no YouTube. Se inscreva no canal que você vai poder acompanhar, ou melhor, rever as perguntas respondidas hoje. Você vai poder compartilhar com algum amigo seu, tá bom? Muito obrigado por acompanhar até agora. Amanhã nós voltamos às 8 horas com o pastor Alexandre Mendes, mais conhecido como Sacha. Se você já participou de algum evento da Fiel ou participou de algum evento sobre aconselhamento, você conhece ele. E às 21 horas nós conversaremos com o pastor Jairo Júnior sobre liturgia, culto, louvor, entre outros assuntos. Fiquem com Deus.
Até amanhã. Alguém fez uma pergunta. Ah, tá. Sim, lá no canal do PNO, ou Perguntar Não Ofende, no YouTube. Alguém perguntou aqui sobre perguntas. Aqui na bio do canal, do perfil no Instagram, tem um link que você pode acessar e enviar suas perguntas. Tá lá. perguntarnoofende.com/semana online. Você acessa lá, deixa sua pergunta para quem você quiser. E nós estamos caminhando para o final da nossa segunda semana online aqui no Perguntar Não Ofende. Tá bom? Fique com Deus. Até amanhã.